Como vai, turma de primeiro período de letras, teoria da literatura, tudo bem? Nós vamos encerrar com essa aula o estudo dos gêneros literários. Nós vamos encerrar com o gênero dramático, que é o gênero do teatro, né? Posteriormente, eu vou colocar no meu canal do YouTube um cursinho, uma coisinha rápida, de teatro grego, e provavelmente eu vou fazer isso em julho, e aí eu aviso vocês, disponibilizo para vocês. Por quê? Porque o teatro, como nós conhecemos, ele tem origem na Grécia Antiga. Eram feitos concursos para tragédias. A grande força do teatro grego eram as tragédias. Havia comédias também, mas as tragédias. E aí, gente, nós entramos exatamente naquele processo que nós discutimos tanto de Aristóteles, que é a questão da verossimilhança e da catarse. O teatro é uma encenação, é uma apresentação. Existe o texto teatral, que é o que interessa a teoria da literatura, né? O texto teatral ele é todo dialogado, ele tem rubricas ou indicações cênicas, que são aquelas partes que o autor, né, o dramaturgo, ele orienta o diretor e os atores, e há também a parte do diretor teatral, que ele vai interferir naquilo ali, né, para ter a encenação, e os atores também vão fazer essa intervenção. Cada ator vai representar de um jeito. E uma coisa legal, eu já tive a oportunidade de comprovar isso empiricamente. Eu assisti a uma peça do antigo grupo de Fernanda Montenegro, chamada Eu assisti essa peça 2 vezes, tá? Em meses diferentes. E foi diferente. Por quê? Porque de uma encenação para outra muda. O ator muda a maneira de representar, né? Então, isso no teatro contemporâneo. Mas tudo surgiu lá na Grécia, onde não havia essa flexibilidade toda. Havia, sim, o roteiro, né? O texto teatral, que a gente estuda até hoje, são peças maravilhosas. Havia esse texto, havia, claro, toda uma estrutura de representação, mas as personagens, por exemplo, os atores, eles não tinham um figurino especial para cada cena, não. Eles tinham uma toga, né, uma roupa comum e a máscara. Por isso o símbolo do teatro são as máscaras da tristeza e do riso. Tá? Porque não apareceria, por exemplo, se eu fosse atriz, nem seria, porque mulher não podia pisar no palco, era só os homens. Os atores, eles podiam representar qualquer papel, mas eles estavam sempre com a máscara. Tá? Então, em termos cênicos, era uma coisa restrita, bem diferente do que a gente tem hoje, né? Claro, a tecnologia de hoje é muito mais sólida, não tem nem comparação. Mas havia, assim mesmo, um recurso mecânico que eles usavam para mostrar a intervenção dos deuses na ação dos homens, que se chamava Deus Ex Machina. E era um carrinho em que vinha um ator representando um deus, vinha assim pela cordinha e interferia na ação. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês desse teatro grego, né, para vocês terem uma ideia do que é esse gênero dramático, que hoje, esse gênero hoje, ele se realiza por diferentes mídias. O gênero dramático hoje se realiza no teatro, no palco, ele se realiza na TV, ele se realiza pela internet, ele se realiza no cinema, o filme é uma modalidade de gênero dramático, tá? E nós temos vários tipos de textos aí no meio. Nós podemos ter o texto trágico, tragicômico, a comédia, a farsa, o alto. Há várias maneiras de nós termos esse gênero dramático hoje. As suas marcas principais são a apresentação da ação no momento em que ela é encenada, tá? Então, é sempre um tempo presente, por mais que a ação seja antiga, ela acontece na frente do telespectador.
do espectador, né? Não apenas do telespectador. Também acontece isso quando a gente vê um teatro na TV que pode ser considerada a novela de TV, tá? Ou uma série de TV, porque está acontecendo ali, na sua frente. Enfim, hoje as formas teatrais não são formas puras, como eram antigamente, somente no palco. Tá? Elas têm a influência de diferentes mídias, né? E o que é assim bastante importante de vocês observarem é que o texto teatral é um texto que conjuga o diálogo, que deverá ser memorizado e encenado pelos atores, né? E as rubricas ou indicações cênicas, que são as indicações do dramaturgo para guiar como deve ser a ação, como deve ser o cenário, como deve ser o vestuário, enfim, esses elementos, tá bom? Agora eu vou dividir aqui, vou compartilhar a tela com uns slides, são poucos, é só para a gente falar um pouquinho desse início do gênero dramático, tá? E prometo que lá para julho eu estou colocando um cursinho aí no canal do YouTube, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem do que seria uma encenação no teatro grego. Curiosamente, eu gosto muito de ver filmes policiais e tal. Eu assisti a um episódio de um CSI. Agora, eu receio estar me confundindo. Eu não me lembro bem se foi um CSI ou se foi um NCIS. Mas, enfim, um desses filmes em que um assassinato ocorria no Central Park durante uma encenação que representava o teatro grego. E eu achei interessantíssimo nesse episódio que os atores eles estavam no Central Park exatamente como estátuas, tá? Todos pintados com as roupas como estátuas, e de repente eles começavam a agir, e sempre gestos muito teatrais, né? Que é para poder pegar uma plateia muito grande e tal, sem falas, apenas gestos, tá? Como se fossem a pedra ganhando vida. Se passar de novo, eu indico para vocês, é muito interessante esse episódio, só esse pedaço, né? Para a gente ver como é que é essa questão da representação antiga. Bom, o teatro grego ele surge ligado a mitos e às religiões gregas. Ele vai falar dos deuses, ele vai falar dos semideuses, dos seus dramas e de como isso afeta aos homens. As origens desse teatro estão nas ações que relacionam os homens aos deuses e os deuses aos homens. Tem muito a ver com rituais de sacrifício, dança, com vários cultos dessa Grécia Antiga. E a palavra, é bom a gente destacar que mitologia é algo que está ligado a um conjunto de narrativas de vida, narrativas fundadoras, narrativas que contam como surgem as sociedades, como surge o mundo, enfim, e que tem muita ligação com aventura, viagem, sentimentos positivos, negativos, as brigas, enfim, o heroísmo de determinadas personagens. E o teatro grego ele se pauta nisso, nos grandes conflitos que regiam as relações entre deuses e homens. Tá? Deuses e deuses e deuses e homens. Dioniso, em português a gente escreve Dionísio, no grego a gente tem o Dioniso. Tá? Dioniso é o deus do vinho, é o Baco latino. Tá? Ele preside, por quê? Porque o teatro grego ele tinha a ver com os festivais da colheita. Então, o Dioniso, como deus do vinho, o vinho representa o melhor da colheita. E ele é o patrono, digamos assim, do teatro. Né?
ele, como deus da vegetação e do vinho, era sempre homenageado, né, pelos primeiros gregos. Eram procissões, mas não procissões como as nossas, regadas a vinho, que a gente conhece como bacanais, tá? Porque eram as procissões para Baco. Baco e Dioniso são os mesmos, tá? É o mesmo deus, né? É a procissão da fertilidade, da bebedeira, né? Pela bebedeira se cultuava a fertilidade, que era o sexo. Por isso se chama de bacanal hoje, né? Nem hoje, então, umas décadas aí, se chamava de bacanal o tipo de festa regada a bebida, droga e sexo, né? E as pessoas acreditavam que quando elas estavam embebedadas e voltadas para a sua sexualidade, exercendo sua sexualidade, elas estavam cultuando Dioniso. Vocês já viram a origem do teatro, né? Rodrigo, você aí que tem a ver com teatro, já sabe, hein? Então, nessas procissões dionisíacas, as bacanais, que tem uma forma, né, mais ou menos parecida com a da Semana Santa cristã, mas que não tem nada a ver com a paixão de Cristo, mas é aquele esquema, só que as procissões de Semana Santa, elas têm uma natureza moral, né, e uma natureza de ressurreição, cultuar a ressurreição de Cristo e, ao mesmo tempo, buscar a sua própria ressurreição. No caso de Dioniso, a moral cristã não entra nem de longe, não passa nem perto, tá? Nem existia isso. E eles também cultuavam um deus, que era o Dioniso, ou Baco, né? E para eles também representava uma ressurreição, porque no momento em que você sai de si pela bebedeira, no momento em que você procria pelo sexo, você se refaz, você renasce, você ressurge. Tá? Então, eram procissões em que as pessoas cantavam, dançavam, e isso começou a gerar representações teatrais. Essas procissões, elas reuniam, perdão, aqui, eu fiz besteira, essas procissões, elas reuniam toda uma comunidade, né, em coro. Esses coros cantados eram os ditirambos. Lembrem-se que tudo na Grécia, epopeia, todo tipo de poema era em verso, então havia os ditirambos. E os participantes, pasmem, se vestiam de bode, porque o bode representava o Dioniso transformado. Tá? De ninfas, que eram as bacantes, eram as mulheres sedutoras, e de sátiros, que eram metade homem e metade animal. Tá? O coro sempre se divide em semicoro, que passa a dialogar entre si, e a partir daí surge o teatro. Cada semicoro teria um líder que seria o corifeu. Aqui, para vocês verem uma representação, é um entalhe, um relevo em mármore, do século I depois de Cristo. Então, vocês observem à direita o cortejo de sátiros, né, do deus Dioniso, já envelhecido, Dioniso aí já está bem bêbado, envelhecido, e logo abaixo do poeta vocês veem as máscaras. Tá? Já dá a vocês uma ideia do que seja. O teatro grego ele foi marcado por esses festivais sagrados, né, de procriação, de crescimento, de fertilidade, de fartura, né? E eles resultaram, durante o tempo, na produção de tragédias e comédias. Não havia tragicomédia, ou era uma coisa ou era outra. Tá? Lembrem-se de Aristóteles, Horácio, quando eles falam dos modos, né, de produção, e quando Horácio é muito pontual e diz que cada tipo de texto tem o seu tom. O tom tem que ser adequado. Então, havia um tom para a tragédia, havia um tom para a comédia. Não podia misturar. Né? E a gente vê aí nessa
nessa produção do teatro, hoje a gente olha e vê muita crueldade, porque havia os sacrifícios e tal. Mas para eles era essa a forma de cultuar a natureza, né? E uma coisa muito importante, que é o público, né, a plateia, é a multidão reunida no teatro, não era só para ser espectador, lembre-se da catarse, participava, o público participava, porque o público se identificava com o texto. Tá? No processo de identificação do público com o texto, acontecia, como eu contei a vocês em sala de aula, o que aconteceu quando houve a representação de Édipo Rei. Quando Édipo descobre que ele casou com a própria mãe, que era Jocasta, ele se diz um cego, ele diz, eu sou cego por dentro, ele pega o broche da sua roupa e rasga os olhos. E consta em documentos que a plateia mete as unhas e rasga. Muitas pessoas arrancaram os próprios olhos. Isso é catarse. Eu espero ter deixado vocês com vontade de conhecer mais do teatro grego, que é maravilhoso, maravilhoso. E assim que eu estiver montando esse cursinho gratuito no YouTube, só para vocês conhecerem um pouquinho mais, eu aviso a turma, ok? Então, vamos sintetizar isso aqui. O gênero dramático é um gênero do texto feito para a representação, para a encenação. Na contemporaneidade, esse texto dramático ele frequenta tanto as páginas impressas, como ele frequenta a mídia TV, a mídia eletrônica, porque você pode... existem canais do YouTube, por exemplo, voltados para o teatro, né, e outras formas. Frequenta o cinema é uma forma de gênero dramático, e as marcas estruturais desse texto são as personagens, o espaço-tempo, muito lembrando da narrativa, claro, tá? E é um texto dialogado. Então, o texto teatral ele tem a parte de diálogo e tem as indicações cênicas. Essas indicações cênicas elas não são representadas verbalmente, mas elas aparecem, por exemplo, no cenário, na maneira como as personagens andam pelo palco, na forma como elas se dirigem umas às outras, porque tudo isso é sugerido pelo dramaturgo. O diretor pode mudar e as personagens também, os atores, perdão. Os atores podem mudar também, ok? Então, gente, fechamos o grosso do nosso conteúdo. Agora é diversão pura, porque agora nós vamos trabalhar só com estudo de texto, tá bom? Um abraço a todos. Tchau.